Lopes de Almeida, prefeito de Caçapava. Junto com o prefeito, Lili Oliveira, primeira-dama de Caçapava. Sim, chamando. A representante da Câmara Municipal, a vereadora Dandara Gisson. A secretária de Cultura e Turismo, Simone Sibili. O secretário de Desenvolvimento Econômico, Lucas Alvarenga. A secretária adjunta de Cultura e Turismo, Maria de Fátima Gonzaga. O responsável pelo projeto Um Furo no Muro, Sérgio Veríssimo. E agradeço a presença de todos os homenageados aqui presentes e a todos que estamos aqui fazendo parte desse grande evento de hoje, da inauguração desse projeto. Convidamos a palavra então, Sérgio Veríssimo. Nem sabia que era eu. Bom, primeiramente gostaria de agradecer a todos. Esse projeto é muito especial pra gente, do Estúdio Play, uma equipe grande, depois a gente vai falar um pouco melhor sobre isso. Não existiria sem todo esse background que trabalha super bem, trabalha com compromisso, com coração, com muito amor. Esse projeto não existiria também se não houvesse a participação de todos vocês, nos trazendo essas histórias tão incríveis, e muitas delas que a gente nem conhecia, né? Depois de conhecer a história, a gente pensa, como é que a gente não sabia sobre isso? E o Furo no Muro é exatamente sobre isso, né? Sobre trazer à luz histórias incríveis que possam inspirar, motivar, fazer com que a gente queira fazer também, sabe? Eu queria agradecer muito de coração a essa administração que acreditou mais uma vez no projeto. A nossa primeira edição foi graças a um edital do governo federal. A segunda edição a gente está fazendo graças à gestão municipal. Eu tenho um agradecimento muito especial à secretária Simone. A Simone está na cultura e desde a primeira edição, quando eu trouxe para ela a ideia, e pensa bem, né? Não é muito fácil explicar essa ideia, né? É mais fácil ver, né? Mas só entender através do que eu expliquei, quer dizer que ela é uma pessoa sensível a novas ideias, a novas propostas, e desde a primeira edição foi incrível. Não sei quem está aqui hoje que pôde estar também com a gente na primeira edição, mas desde a primeira foi um negócio assim sensacional, muito emocionante. E é um prazer para mim especial, para minha equipe, a Bruna vive tudo isso comigo. É um prazer para a gente poder proporcionar isso para vocês também, em especial para quem está hoje representado aqui no Muro e que vai ficar aí durante um ano. Obrigado. Obrigado. Maria de Fátima, por favor. Boa noite. É com muita alegria que a gente está aqui hoje para esse super projeto que realmente é um furo nas barreiras, né, de Caçapava. Então, Bigu, quero agradecer a sua generosidade. Bigu que está aí rodando literalmente o mundo, esse artista que escolheu Caçapava para amar. Então, quero agradecer o Bigu por tudo que você faz por nós e principalmente para evidenciar a cultura e o turismo de Caçapava. Muito obrigada. Muito obrigado. A nossa secretária Simone Sibili. Boa noite, Caçapava. Boa noite a todos vocês. Um dia muito feliz para todos nós, um dia muito feliz para a cultura caçapavense, um dia muito feliz para esse projeto, né, Ian, que a gente tem dentro da nossa pauta, preservação, memória, dar valor ao nosso local, dar valor à nossa gente. Então é um dia muito especial, é um dia de celebração, um dia festivo. Bigu vem, eu já disse na primeira edição, mas o Bigu vem, essa arte urbana extremamente elegante. Eu acho chiquérrima essa arte urbana que ele traz para um espaço, para um patrimônio imaterial, que é o nosso espaço aqui de Caçapava, tão cotidiano. Então, homenagear a nossa gente, a nossa história, durante pelo menos um ano, né? Porque agora nós temos que ter mais edições, né, Ian? Teremos que ter várias edições. Então, assim,
é muito importante para a cultura, para a nossa memória caçapavense. Então, boa noite, que seja um evento lindo. Parabéns a todos. Lucas Alvarenga, secretário de Desenvolvimento Econômico. Boa noite a todos. É uma alegria estar reunido com todo mundo aqui, que já quero parabenizar as 8 histórias que vão ficar eternizadas na história de Caçapava. Parabenizar o Bigu pela iniciativa de escolher Caçapava mais uma vez, com agenda internacional, e parar aqui a sua agenda para poder trazer essa homenagem. Agradecer ao prefeito pela oportunidade de a gente poder estar tendo essa segunda edição, Secretaria de Cultura, todo mundo que participou disso daqui. Isso, cultura, para nós é história, é patrimônio, cultura é geração de emprego, de renda. Então a gente está aqui unido. Muito obrigado por acreditar mais uma vez no mercado municipal, que é o nosso patrimônio. Aproveitem a festa e parabéns a todos os homenageados. Muito obrigado. A vereadora Dandara, representando a Câmara Municipal. Boa noite a todos. Que honra estar aqui compondo esse palco, principalmente com você, Bigu, que muito mais que um cidadão caçapavense de fato e de direito agora, é um artista da nossa cidade. É um atleta, mas é um artista também, que você, através da sua ideia e de toda a sua equipe maravilhosa que está ali, a gente não pode deixar de falar desse povo lindo que está aqui também, que representa este trabalho. Então, dizer parabéns. Cada um que está aqui, gente, não representa só a pessoa, só o cidadão. Isso ali representa legado. Cada um que está ali tem legado, tem história, tem trabalho na nossa cidade. E que bom ver. Está muito lindo. Parabéns, parabéns aos homenageados, parabéns pelo trabalho que vocês fazem. Porque se vocês não tivessem história, não tivessem legado, não tivessem trabalho, vocês não estariam ali. E vocês estão porque merecem. Parabéns. Muito obrigado. A nossa primeira-dama, Lili. Boa noite a todos. Gostaria de parabenizar primeiramente a toda a equipe do Furo no Muro, em nome do Bigu. Parabéns por esse olhar sensível. Eu estava comentando com a equipe, e através da fotografia a gente consegue estampar um pouquinho da história da nossa cidade. E o Mercadão, que é um cartão de visita realmente da nossa cidade, que as pessoas possam vir aqui se interessar pela história dos nossos munícipes, procurar saber cada vez mais sobre o nosso município e também descobrir, amor, que esse Furo no Muro foi o que mais teve participação pública. Do ano passado a gente teve 120 histórias e esse ano 630 histórias. Ou seja, a gente ainda tem muitas edições de Furo no Muro para fazer, para a gente conseguir parabenizar todos os nossos exemplares munícipes. Parabéns toda a gestão, parabéns prefeito, parabéns Bigu, parabéns secretaria, parabéns também vereadora Dandara por sempre estar presente com a gente em todas as ações. Parabéns para a nossa Caçapava, que merece muito. Nosso prefeito, Ian Lopes. Pessoal, boa noite. Boa noite a todos os servidores presentes, pessoal que está trabalhando por aqui e principalmente aos familiares que vieram prestigiar os murais. Falam que santo de casa não faz milagre, mas eu acredito que os nossos santos aqui de casa fazem sim. Nós muitas vezes nos apaixonamos por histórias que a gente vê nos filmes, que a gente lê nos livros, que a gente vê nas poesias, mas muitas vezes a gente esquece que do nosso lado tem muita gente incrível. A gente não sabe, né, se a vida se inspira na arte ou a arte se inspira na vida, mas eu acredito que se a arte passar a se inspirar, Bigu, em quem está eternizado aqui nos nossos murais, história boa não vai faltar. Lili comentou que foram mais de 600 inscritos, então vai faltar muro para fazer Furo no Muro, porque tem muita história bacana para ser contada. Eu quero parabenizar o Bigu pelo projeto, em nome dele toda a equipe presente aqui hoje da Cultura, e muito acima do projeto, quem está sendo eternizado aqui hoje. Nós sabemos que cada um de vocês passou por uma trajetória de vida que tornou vocês quem vocês são nos dias de hoje. E eu tenho certeza que cada um de vocês é exemplo para a família de vocês, para os amigos, mas muito acima disso, para a cidade que a gente mora. Eu tenho muito orgulho de ser prefeito de Caçapava, a cidade que eu amo, que eu nasci, que eu cresci, que eu vou ter meus filhos logo logo e que eu quero cada vez mais tornar um lugar melhor para se viver. Então, sejam muito bem-vindos essa noite. Parabéns pelo projeto e que nós possamos, Bigu, construir mais projetos como esse para poder valorizar o nosso povo. Deus abençoe a todos, muito obrigado e boa noite. Obrigado, prefeito. Parabéns aos homenageados, parabéns a toda a equipe de produção e, em nome da prefeitura, declaramos então inaugurado a segunda edição, Um Furo no Muro.
E a nossa noite continua, nós temos DJ K-Down, depois a banda Skya e ainda uma roda de conversa, um bate-papo e muito mais aqui na nossa noite. Chegar nesses 8, são muitas possibilidades, mas a gente tem a convicção de que fizemos uma ótima escolha. E claro, o projeto não acaba aqui, né? Esses caras ficam aqui por um ano e ano que vem a gente está de volta com 8 novos personagens. Em todas as edições vocês podem participar indicando possíveis personagens para ocupar o muro aqui do Mercadão. Eu vou cometer uma grande gafe, que é tentar agradecer todo mundo, não vai dar certo, mas quem sabe que participou do processo, seja de qualquer forma, sinta-se agradecido. Eu fiz questão de listar aqui alguns nomes que eu não poderia esquecer. Quero começar agradecendo e, por favor, uma salva de palmas para minha família que me suporta há 39 anos, meus pais, meus irmãos, meu filho que está aqui na frente, Luan, o Donzinho é muito pequenininho ainda, não pode vir. Queria agradecer com muito carinho a Secretaria de Cultura, representada pela Simone Sibili, que é uma pessoa que aposta, acredita e se empenha em fazer as coisas darem certo na cultura, independente de qual é a gestão. Ela é uma pessoa dedicada a fazer a cultura funcionar na nossa cidade, isso é um exemplo. A Prefeitura de Caçapava pelo apoio de sempre, ao Ricardo, gerente do Mercado Municipal, e a todos os trabalhadores do Mercadão por manterem viva a tradição e por aguentarem a nossa bagunça aqui de vez em quando, né? Um agradecimento muito especial ao Pierre Neto e à Michele Diniz, que daqui a pouco vai estar com a gente aqui também. As famílias de todos os personagens pelo apoio e carinho. Aos nossos patrocinadores Fiton Shop, Etna Marketing, Atual Play e a Gráfica Mais Comunicação Visual. E a vocês, claro, por acreditarem e prestigiarem esse projeto que a gente faz com muito amor. Além de tantos taiadas, temos aqui hoje todo o Vale do Paraíba bem representado. São Paulo capital, Litoral Norte, Rio de Janeiro, Baixada Fluminense, Serra da Mantiqueira e, acreditem se quiser, Milão, Itália. Bom, deu para entender que a festa tá bonita, né? E para ficar um pouquinho mais, eu queria anunciar com muito carinho essa banda que eu tenho o maior respeito, muita energia, uma salva de palmas para eles. Skya! Para se movimentar, nós somos a Skya.
firme, muita música reggae, frequências positivas para vocês. Yes? Ótima noite a todos, tudo bem, galera? Somos Sky Up, muito satisfeito, muito feliz, muito alegre de estar aqui com vocês, olhando pelo furo no muro. Peço para todos vocês que estiverem aí de bobeira, aproveite o espaço aqui na frente. Somos Sky, tocamos música instrumental. Tentamos nos manifestar através dos sons, barulhos e ruídos. Então convido vocês a entrar nessa onda. Procurem observar a diferença dos sons, como caminha o movimento. E quem tiver um ombrinho solto, pode soltar, ó. Esse som vem lá da Ilha do Caribe. Muito fácil de se ouvir, muito fácil de se dançar, sim?
Galera, somos Skya, muito obrigado aí, um furo no muro. Valeu demais aí, todo o trabalho, coisa mais linda. Chega mais, galera, aproveite esse sábado maravilhoso para dançar música reggae, dançar música com expressão. E vamos embora de música brasileira. Aquela mistura que a gente gosta, trazendo todas as nossas referências. Quem sabe canta. Subir, tô bem de cima pra poder cair. Tô dividindo pra poder sobrar, desperdiçando pra poder faltar. Devagarinho pra poder caber, bem de leve pra não perdoar. Tô estudando pra saber ignorar. Eu tô aqui com eu tô te explicando pra te confundir. Tô te confundindo pra te esclarecer. Tô iluminado pra poder cegar. Tô ficando cego pra poder guiar. Eu tô te explicando pra te confundir. Tô te confundindo pra te esclarecer. Tô iluminado pra poder cegar. Tô ficando cego pra poder guiar. Pra poder rasgar, olho fechado pra te ver melhor. Com alegria pra poder chorar, desesperado pra ter paciência, carinhoso pra poder ver, lentamente pra não atrasar, atrás da vida pra poder morrer. Eu tô me despedindo pra poder voltar. Eu tô te explicando pra te confundir. Tô te confundindo pra te esclarecer. Tô iluminado pra poder cegar. Tô ficando cego pra poder guiar. Eu tô te explicando pra te confundir. Tô te confundindo pra te esclarecer. Tô iluminado pra poder cegar. Tô ficando cego pra poder guiar. Muito obrigado. Skya do Vale. Aproveitar o momento para agradecer todo mundo que está aí presente, agradecer o Bigu, todo mundo que está trampando aí para fazer esse rolê acontecer. Então, muito obrigado, é um prazer para nós estarmos aqui hoje. Da hora, galera. Lembrando aí, ó, somos uma banda independente, somos aqui de pertinho de Taubaté. Então segue a gente nas redes sociais, @Skya do Vale. @Skya do Vale. Quem nunca viu a gente aí, procure saber. Logo menos a gente vai estar aqui de cantinho vendendo as nossas camisetas, os nossos merchants. Então é isso, galera. Fortaleça, adquira
e procure saber dos artistas que estão à sua volta. O núcleo, a galera, o molho tá aqui na nossa cidade, do seu lado. E é isso. Muito obrigado a todos. Tocamos ska, música jamaicana e vamos de música. Swing Easy. Nada disso é sem propósito. Tudo isso tem uma vertente, uma verdade. Fizemos essa pesquisa baseada em várias bandas. Nossa, tá bom isso aí, hein? Desculpa aí, galera, tô empolgado demais. Eu gosto muito dessa banda, eu gosto desse estilo chamado reggae music, música da periferia, música do gueto, que vem aqui do lado, aqui ó, da outra América. Yes? Então, peço a vocês aí que estiver em pé, quem estiver sentado, balance ao som da música instrumental. Antigamente, nos bailinhos dos anos 50, anos 60, a música instrumental imperava e fazia o estilo e a noite da galera. Yes? Então procure o movimento da música, ó, seja no grave, no médio ou agudo. Cada compasso, tudo é colocado com muito carinho, com muito amor. Yes? Somos Sky Up. Dance, dance, dance enquanto é tempo. Dance enquanto é tempo. O coração da música reggae. Do grave, médio ao agudo, toda a frequência que sai dessas caixas são positivas. Obrigado, um furo no muro, pela oportunidade de trazer a nossa arte. Música no meio da praça, no meio da rua, de forma gratuita, honesto, para toda a população. Yes? Muita arte, assim como comer e beber, a arte, o fazer arte, o sentir e ouvir e ver a arte é necessário. Yes? Obrigado.
carregue. Solte, solta o ombrinho, ó. Procure saber o que importa. Observe as próximas eleições. Não caia em IA. Não caia em IA. Boa, salve Milestone, salve a música instrumental. Mais uma autoral que vai estar no nosso EP que a gente está terminando de gravar, galera. Falta pouco. Batendo forte agora, imagina o seu. Eu queria que você falasse um pouco sobre uma coisa que eu sempre digo, que homenagear as pessoas depois que elas partem é até fácil, mas trazer uma senhora que tem uma história tão forte quanto a sua avó, e você sabe disso melhor que eu, né? Aqui, para ver a foto no Mercadão, recebendo uma homenagem, deve ser algo fabuloso. Conta pra gente um pouco como é que você se sente hoje, vendo que uma nova edição começa e que a sua avó abriu isso. Ela começou isso, infelizmente, pouco tempo depois, né? Ela, não vou dizer que ela nos deixou, porque ela não vai deixar nunca, mas ela partiu. Fala um pouquinho pra gente. Primeiro eu quero agradecer novamente a vocês, todo mundo que está aqui hoje. E eu me lembro quando eu vi o anúncio nas redes sociais desse projeto, eu falei, não posso não contar a história da minha avó.
muitas pessoas conhecem ela, né? Conhece alguém da minha família, com certeza. Como a Bruna disse no dia do evento, com certeza alguém até é parente aí de uma linhagem dela e não sabe. Mas eu me lembro assim, quando eu a escrevi, eu não contei, porque ela era ansiosa, eu nem consegui nem dormir. Quando ela foi sorteada, eu cheguei até ela e falei, perguntei se ela gostaria de participar, né? Nossa, ali ela já começou a chorar. Festeira, como ela era, aí ela falou, não acredito que depois de velha, a nega vai ficar famosa. Então, assim, o que eu falo para vocês todos é o que o João acabou de dizer. Homenageie os seus mais velhos, as pessoas que vocês amam ainda em vida, porque ela ficou extremamente feliz, lisonjeada. Toda hora a gente colocava ela no carro e passava aqui na frente, ela ficava assim, eu sou a mulher do mercado. Então, assim, com certeza, a minha religião ensina, João, que só morre quem é esquecido. E ela nunca vai morrer. Muito disso por conta de vocês, desse trabalho incrível. Então eu só tenho a agradecer em nome de toda a minha família. Obrigada. A gente que tem que agradecer não só a você, né, mas a cada um que escreve a sua história, manda. Vocês estão escrevendo não só a história dos seus entes queridos, mas a história da cidade de Caçapava. E a dona Georgina faz parte dessa história. Era só não, né? Mas fazia parte da sua história de um jeito incrível. Agora faz parte, você dividiu ela com todos nós. Obrigado. E a noite está só começando. Boa noite. Nossa, meu coração nesse momento tá... Boa noite, galera. Vocês estão felizes? Essa é a intenção. Eu só gostaria de pegar aqui bem rápido, que a gente tem um cronograma, mas um adendo sobre a dona Georgina, que ela não queria sair do muro, viu? O papel, o lambe que a gente faz, o único que não saiu, a gente teve que colocar por cima, foi da dona Georgina, então ela está presente aqui com a gente também. E vamos lá. Peça fundamental de um furo no muro. É seu olhar que traz todo o sentimento de cada personagem na parede do Mercadão. Cada edição, um fotógrafo. Para a primeira edição, haviam muitas possibilidades, mas acertamos em cheio. Me chamo Marco Antônio da Silva Vieira, tenho 31 anos. Sou nascido e criado em Caçapava, nasci no bairro da Vera Cruz, mas cresci e vivo no bairro do Parque Dourado. A minha família sempre teve álbuns de fotografia em caixas de sapato, aquela coisa bem tradicional de família brasileira, nos 90. E desde então eu sempre observei, sempre gostei de fotos, sempre teve registro de festas e eventos e comemorações da família. Em 2008 meu pai encontrou uma câmerazinha simples na rua e ele acabou me dando. A partir daí eu passei a fotografar tudo que eu via, escola, festas, shows que eu ia, e depois de algum tempo comecei a despertar interesse de fotografar de modo mais sério, até que em 2014 comprei minha primeira câmera fotográfica. A fotografia para mim é expressão, é uma eternização de memórias, uma coisa que eu gosto de fazer a todo momento. Sempre eu faço uma foto, por mais que não publique, e para mim vão sendo coleções de lembranças. Inclusive é isso que me motivou e me alegra de estar participando do projeto Um Furo no Muro, porque são personalidades distintas que fazem parte até da história da nossa cidade, e essas pessoas elas são protagonistas de suas próprias vidas e acabam nos motivando quando a gente conversa com elas, quando a gente conhece as histórias delas. E para mim acaba sendo muito gratificante poder fazer um registro, eternizar isso e poder ser uma plataforma para que elas contem para mais pessoas as suas histórias. Ao longo de estar desenvolvendo o projeto, de estar fazendo as fotografias, conversando com a equipe, mostrando, compartilhando, já me sinto bem alegre e imagino que seja um presente para essas pessoas, né? Se elas ficarem contentes com isso, eu vou ficar contente também, e a nossa cidade vai acabar ganhando também um belo presente de poder contar a história de seus personagens.
E a gente tem o prazer de ter ele hoje aqui com a gente. Marco Vieira, além de meu amigo, é meu irmão. E foi o próprio Marco que anunciou o fotógrafo da nova edição. Outro artista, outro caçapavense e um outro olhar. Saudações, pessoal. Eu sou o Marco Vieira, fotógrafo responsável pela primeira edição do Um Furo no Muro. E hoje eu vim apresentar o fotógrafo responsável pelos retratos da segunda edição. Meu nome é Vinícius Juan, vulgo Branca. Eu sou o fotógrafo responsável pelos retratos da segunda edição de Um Furo no Muro. Sou nascido e criado em Caçapava, atuo na fotografia profissional há 14 anos, mais ou menos. Meu foco é muito em esportes, sou responsável e faço parte do time oficial do Rally dos Sertões há 15 anos, já tenho 11 participações no Rally Dakar, além de outros esportes como mountain bike, trail run, mas tudo começou em Caçapava com o skate, né? Foi por causa do skate que eu quis me tornar fotógrafo e a fotografia me levou a lugares que eu só via em livros na escola e hoje em dia eu posso dizer que eu sou privilegiado de trabalhar com o que eu gosto de fazer. Como fotógrafo, sempre tive muito focado em registrar as pessoas em momentos de lazer ou ação, né? O Um Furo no Muro vai ser uma grande oportunidade para eu poder treinar, não só treinar, mas poder sair um pouco da minha zona de conforto, fazendo retrato das pessoas, podendo mostrar por que Caçapava é o lar de cada uma dessas pessoas, né? Porque eu acredito que Um Furo no Muro é para contar a história de pessoas que fazem o nome da nossa cidade ecoar pelo mundo ou até mesmo na nossa região. E é isso, gente. Vinícius Branca, uma salva de palmas para ele. Tá vendo, gente? Caçapava tem artista pra cacete. Segue o baile, segue o baile. Bom, só queria fazer um adendo aqui rapidinho, que é claro, né? Para fazer um projeto desse tamanho, não só em tamanho, são 110 metros quadrados de exposição fotográfica. É a maior exposição da história do Vale do Paraíba, a história sendo escrita aqui em Caçapava, na nossa cidade. Vai ser difícil alguém superar, e se superar a gente bate o recorde de novo. Bom, mas isso tudo não poderia ser feito em poucas mãos. Mas não também por qualquer mão. Eu gostaria de apresentar a minha equipe para vocês, os responsáveis pela segunda edição. Para começar bem, ela é o braço direito e uns 4 dedos do esquerdo também, talentosa e mão na massa. A coordenadora do projeto, Bruna Pinto. Eu falei que ela era agitada. Gente, se não sou eu fazendo isso, eu nem venho, né? Eu venho pra causar. Simone Sibili sabe disso e Maria também. Limpa o sanguinho aí, a gente continua. A gente começou junto no skate lá há 20 anos atrás. E para essa segunda edição não poderia ser diferente. O fotógrafo da exposição, Vinícius Branca. Sobe, Branca. A gente tentou na primeira edição, eu fiz uma força danada, mas não consegui. Conseguimos agora na segunda edição. A grande jornalista caçapavense, Maria Bernardino. Vem, Maria, a gente não aceita você não vir. E foi a Maria quem trouxe pra gente um grande presente, compondo a equipe de jornalismo, Elis Rodrigues. Aí ele está subindo. O único da equipe que não é caçapavense, mas é da nossa grande parceira Pindamonhangaba. Peça-chave do sucesso de Um Furo no Muro, o responsável pela instalação, meu irmão Marcelo Colapso. Sabe, Colapso?
o único caçapavense, talvez ninguém saiba disso, talvez, né? Só quem é um pouquinho mais velho. Vai ser surpresa para um monte de gente. O único caçapavense que sentou no sofá do Jô Soares. Meu primeiro sócio, o super criativo, João Godoy. Eu dou trabalho para ele a vida inteira. No comando do marketing digital, meu irmão mais velho, Paulo Veríssimo. Na energia. O responsável pelo site de Um Furo no Muro e todos os outros sites que eu já fiz na minha vida. O único da equipe que não está aqui hoje, o Paulo precisou sair, mas está no evento. Carlos Fabiano, o Cabelinho. Ele é o caçula da equipe, mas trabalha como gente grande. Braço direito na instalação da exposição, Matheus Santana. A taiada que viaja o Brasil produzindo teatro. Na equipe de produção, Beatriz Pacheco. Por favor, uma salva de palmas para esse time sensacional. Sem eles, isso aqui com certeza não seria possível. Muito obrigado, família. Muito obrigado. Comigo, Bruno. Por favor. Na primeira edição, contamos as histórias através de documentários. E todos eles estão no site umfuronomuro.com.br. Com toda essa estrutura, com tanta gente nova, a gente achou justo exibir pelo menos um deles. É um curta documental de 10 minutos. Segura, DJ. É um curta documentário de 10 minutos. Eu queria convidar vocês a assistir, é muito especial pra gente. Foi o Luciano do Vale, ainda que radiou a convocação da seleção brasileira feminino. Aí quando falaram Valéria Aparecida Bonifácio, foi convocada na seleção brasileira, foi muito emocionante pra mim. Não foi fácil chegar onde eu cheguei, não. Foto 3x4, minha identidade estampada no retrato, visão, audição, taça. Eu nasci em Caçapava e fui criada na Vila Antônio Augusto, até os meus 13 anos de idade. A gente veio de uma família muito pobre, né? Muito humilde. Minha mãe era doméstica. Eu não tenho lembrança nenhuma do meu pai. Eu perdi meu pai muito cedo. Com 9 anos de idade eu perdi meu pai. Então minha mãe criou todos os filhos, né? Trabalhando como doméstica. A gente brincava sempre quando chegava de escola. A gente corria para tirar roupa, trocar de roupa, como a mamãe falava, para trocar roupa da escola. E aí eu ficava brincando com os meninos na rua. Aí foi aí que começou a minha paixão pelo futebol. A minha mãe não aceitava eu brincar com bola no meio dos meninos. Falava que jogar bola não era para menina, era só para meninos, né? Que menino tinha que ficar em casa, ajudar a mãe, lavar louça, arrumar uma casa. Tinha um time feminino chamado Flamenguinho. Na época era lá perto do Botafogo. O técnico chamava Narciso na época. Aí ele me chamou para jogar. Aí eu comecei a jogar na seleção de Caçapava, que era chamado o time, seleção de Caçapava. Aí regionais, jogos abertos. A seleção de Caçapava foi jogar em Pinda, jogamos lá contra Pinda, que era o Corinthians de Pinda. Aí o seu Zé de Pinda me convidou, fez um convite para jogar lá na seleção do Corinthians de Pinda. Depois fui para Ferroviária. Depois que eu comecei a minha carreira, que foi no Taubaté, joguei no Taubaté há muito tempo e fui para São José. A dificuldade era para ir treinar, né, e jogar. E a gente não tinha dinheiro, né, e a gente não tinha como treinar. Aí o técnico, ele arrumava um jeitinho e pagava a passagem pra gente ir e voltar. Mas a gente não tinha o dinheiro do lanche,
A gente passava muito perigo, pra gente passava muita fome também, porque ir treinar sem comer era muito ruim, né? Então a gente tinha que treinar e voltar em casa para depois comer. Eu fui pro Raio do Sol, né? Que hoje é o São José, né? A técnica nossa chamava Selma Profício. Como ela não tinha dinheiro para pagar a gente ficava hospedada na casa dela. E a gente almoçava, dormia, tomava banho para a gente poder jogar o Campeonato Paulista, que era do futsal primeiro. E depois a gente ia disputar um campeonato metropolitano, que era campo. O Raio do Sol foi jogar em São Paulo contra o Saad. O Romeu, que é Romeu Castro, filho, que fazia parte do time do Saad. A gente foi jogar e eu fiz 2 gols. Aí ele me fez um convite para minha técnica me levar para participar do São Caetano, que era o clube São Caetano, né? Eu recebia na época 7 cruzeiros. Depois do São Caetano eu recebi um convite para jogar no Corinthians. Eu joguei acho que 1 ano e 2 meses no Corinthians. Eu fiquei muito feliz mesmo, porque olha, só de imaginar você estar no clube do Corinthians já é uma emoção muito grande. E você ainda vestir a camisa do Corinthians, o clube que você vai representar, é mais emocionante demais. Depois eu fui convidada para fazer parte do clube que era a Portuguesa de Esporte, Santista, e fizeram uma proposta melhor, aí eu fui para lá. Aí lá eu fiquei capitã 8 anos. Portuguesa, eu fui contra o Corinthians, fui campeã paulista. Então, né, a gente fica meio triste, né, mas a gente tem que ser profissional. Quando você está defendendo a camisa da Portuguesa, então você tem que ser profissional. Eu nunca imaginaria ser convocada para a seleção brasileira, apesar de ter um sonho, né, de estar sempre na seleção brasileira, mas eu nunca imaginaria que estaria na seleção brasileira. Saiu na televisão, foi na Globo que saiu a convocação. E foi o Luciano do Vale ainda que radiou a convocação da seleção brasileira feminina. Aí quando falaram Valéria Aparecida Bonifácio, foi convocada na seleção brasileira, foi muito emocionante, porque eu nunca imaginaria que eu ia chegar na seleção brasileira. Eu chorei muito nessa convocação. Porque você nunca imaginaria uma menina humilde, pobre, sendo convocada para a seleção brasileira. Acho que foi 3 meses de banco, porque eu não tinha oportunidade ainda, né? Que era uma menina nova que estava chegando, que ele já tinha formado já as meninas que já estavam no nível mais. E eu acompanhava todos os jogos, né? Fui convocada em todas as viagens, todos os jogos. Aí depois que eles me deram um espaço, eu joguei contra a Nigéria, eu não saí mais. Depois desse jogo contra a Nigéria, eu fiquei titular, que foi a Copa Nike nos Estados Unidos. Brasil está escalado 1 Reg, 2 Valéria, 3 Elane. Valéria. Aí sim mostrando que pode ser um mundial. Olha só a Roseli. Uma na marcação, outra na cobertura. Bom cruzamento! Roseli, onde ela botou essa bola, meu Deus? Agora do meio do campo. E olha o time do Brasil chegando. Grande chapéu, bateu, que beleza! Eu tenho o Mundial, né, que é a Copa do Mundo, foi em 95, nós ficamos em 3º lugar. Depois, em 99, nós ficamos em 2º. A Olimpíada ficamos em 3º lugar. Eu tenho os 3 sul-americanos e tenho a Copa Nike da CBF. Aí eu passei pela Suécia, passei pelos Estados Unidos, passamos em Portugal, Mar da Plata, Argentina, Austrália também a gente passou. Quando eu cheguei na seleção brasileira, a roupa da seleção brasileira era do masculino, né? A gente treinava com a roupa do masculino porque a gente não tinha a própria roupa da seleção feminina. Eu cheguei a usar, inclusive, a roupa do Cafu, né? Eu dava 3 dobras na camisa e dava 4 dobras no short. Elas estavam mais tempo, né? E
Quando eu cheguei lá, eu fiquei até abismada, né, de conhecer todas essas atletas, né. Foi uma alegria grande, né, conhecer essas meninas. Hoje somos muitas amigas. Eu encerrei minha carreira, eu estava com 37 anos, 9 lesões, 9 cirurgias. A gente não tinha muito apoio, né, para chegar onde a gente queria chegar. Quando eu saí da cidade para eu seguir minha carreira, precisava de muito apoio e não tive muito apoio. Então foi muito dificultoso. E quando você lembra da Copa do Mundo e Olimpíadas, deixa uma tristeza assim muito grande, né? Agradeço muito a Deus por me dar essa oportunidade de estar lá vendo e pisando naquele gramado, estar cantando um hino brasileiro. Aí que eu acreditei que estava lá também. Quando eu encerrei minha carreira, eu vim para Caçapava. Tive muita dificuldade, não tinha nada, tinha dificuldade para trabalhar, não tinha apoio de ninguém. Aí encontrei um grande amigo meu, Lúcio, é o que me estendeu a mão para me montar uma escolinha. Hoje eu tenho um projeto em Caçapava, que é o projeto Escolinha EVB, tirando as crianças da rua, trazendo para o mundo do esporte. Nathan Mendes, está no São Paulo, foi vendido por Red Bull, né? Lateral direita. Júlia, que está no Corinthians, 15 anos, está no Sub-17. Nicolas também, que está no Corinthians, pegou o Sub-17 Seleção Brasileira. E temos mais 4 que nós estamos levando da base do Corinthians para fazer as avaliações agora. Todo Caçapavense. Antes da pandemia, né, eu tinha 350 alunos. Aí hoje eu estou com 200 alunos. Aí eu faço intercâmbio na Itália, né, mandando o meu trabalho, montando o circuito no campo, e eles montam o trabalho deles e mandam para mim. A gente tem essa troca. Eu tenho um sonho ainda, eu ainda falo para Deus não me levar tão já, que eu acho que eu quero realizar esse sonho. Sempre treinamento aqui em Caçapava, atender todo mundo gratuito. É um grau muito grande, né? Você jogando uma pelada, todo mundo vendo você jogando, brincando, e para você tomar globo, e o mundo todo vê. E tem um reconhecimento. Obrigado, galera. Muito obrigado. E eu que agradeço, meu querido. Muito orgulho em ter aqui com a gente hoje Valéria Bonifácio. Galera, por favor, só tenta expressar pra gente como foi participar da nossa primeira edição em 2024. Bom, primeiramente, cara, eu tô louca, gente, porque a diga do futebol. Eu também tava até, primeiramente, você e a sua equipe, parabenizar você pelo esse lindo trabalho que você vem fazendo em Caçapava. Eu acho que é mais merecedor de todas as pessoas de Caçapava. E pra mim foi lindo, cara. Mudou minha vida, mudou minha história. Eu já tenho uma história que ninguém vai apagar, mas mudou mais ainda a minha história. Muito obrigado. Que prazer, Valéria. Muito obrigado. Vocês conseguem imaginar o que é estar lá, participar daquele gol, subir no pódio, carregar a medalha do Brasil no peito? Tá doido. Calma que tem mais. Boa noite, Caçapava. Michele Diniz. Pierre Neto.
estamos aqui para conhecermos então os homenageados da segunda edição do Furo no Muro. Com muita honra e muita alegria. Muita gente comenta que não conhece todos os personagens da exposição. Então vocês estão no lugar certo. Bem-vindos a um Furo no Muro, edição 2026. O aposentado Moacir Ramos não se acomodou. Ele deu o primeiro passo para a transformação de um verdadeiro lixão a céu aberto. E lá nasceu então a Fazendinha, um dos espaços públicos mais incríveis da nossa cidade. Se uniu a outros voluntários e um grande exemplo para toda a comunidade. Uma salva de palmas. Vamos receber com carinho o senhor Moacir Ramos. Nascida para fazer arte, tem raízes fincadas na cultura popular de Caçapava. Ela combinou seus múltiplos talentos para manter viva a tradição caçapavense. A criadora dos bonecões da Mantiqueira, Ana Salles. Suspense, né? Quem não conhece a Ana, né, Pierre? Imagina, e esses bonecões maravilhosos que já estiveram aqui na frente hoje, já abrilhantando aqui a nossa festa. Vamos aguardar as fotos da Ana. Parabéns, Ana. Parabéns, Ana. Foi quase sem querer. Acompanhou seu irmão em uma competição de corrida e descobriu a sua verdadeira vocação. Ele corre pelo esporte, corre por Caçapava e colocou o Brasil no topo do Pan-Americano. Ederson Vilela. Ele não pôde estar presente, mas mandou um recado. Fala galera, beleza? Ederson Vilela aqui, estou em Curitiba, felizmente não pude estar presente aí nesse dia tão especial, né? Estou muito feliz de estar participando aí do projeto Um Furo no Muro. Agradeço a cada um de vocês pelas indicações. Isso para mim é um reconhecimento. Gosto muito do meu povo e espero que vocês, quando passarem aí na frente do Mercadão, possam estar tirando uma fotinha aí com o Ederson Vilela, o campeão pan-americano, nascido e criado em Caçapava. Uma salva de palmas. Beleza? Muito bom, gente. Um orgulho danado do Ederson. Pena que não está aqui hoje. Tá no sangue. A família Bassi nasceu para fotografar. Só não dava para imaginar o quão longe esse talento chegaria. Ele clicou o mundo. Ontem estava em Milão. Hoje está em casa. Com vocês, Glauber Bassi. Ele veio de muito longe para não dar uma palavrinha, né? Ele tem que falar com vocês, gente. Ele vai dar uma palavrinha. Bom, primeiramente eu queria agradecer a galera da Play, a galera envolvida no projeto. Foi um prazer estar aqui, saí doido de Belo Monte para conseguir chegar aqui a tempo. Para mim é muito importante estar aqui, porque eu nunca esqueci de onde eu vim. Talvez eu cheguei por isso, porque eu nunca esqueci de onde eu vim. Me sinto muito amado aqui em Caçapava e eu acho que a minha história inspirou muita gente, porque eu tenho esse feedback. Quando eu tô andando na rua, tô na academia, tô no Mercadão, sempre tem alguém que vem e fala: você é fotógrafo, cara, olha aqui, me mostra as fotos. Minhas fotos no telefone celular, o que você acha? Isso aqui não parece o Black Soul, aquele projeto que você fotografou? Então eu acho que é isso que vale. Obrigado a todo mundo por ter vindo aí. E é isso. Valeu. Ela é gigante, mas não aparenta. Criança prodígio descobriu cedo que era artista. A criadora do projeto que mobilizou o bairro Maria Elmira, Cidinha Marinho.
Ele foi o professor dos professores. Aos 96 anos e com uma memória incrível, ele dedicou sua vida à educação pública. Deu aula no Moura Rezende antes de ser Brejão. Professor Wilson Azevedo. Sem pedir nada em troca, se doou e abriu a porta da sua casa para centenas de pessoas. Construiu um projeto que alimenta o corpo e a alma, fortalece sonhos e devolve dignidade. A criadora do projeto Portal Tijuco Preto, Simone Moreira. Imaginar que o brinquedo da infância o levaria tão longe. É daqueles caras persistentes. Fomentou o skate no Brasil. Seja criando marcas, liderando equipes e empresas mundialmente conhecidas, ou produzindo eventos que colocaram Caçapava no mapa do skate nacional. Dando um recado diretamente do Campeonato Brasileiro de Skate em Porto Alegre, porque não pôde estar aqui hoje, Felipe Vital. Olá, sou Felipe Vital, passando aqui primeiro para me desculpar por não poder estar com vocês aí nesse momento, próximo dos amigos, próximo da família, na minha cidade, na minha terra natal, que eu amo tanto. Segunda edição do Furo no Muro, um projeto para lá de especial, que faz toda a diferença na vida das pessoas. Vida longa ao Furo no Muro, e que ele possa fazer a diferença na vida de cada um que está vendo e prestigiando esse projeto tão maravilhoso, feito por taiadas, né? Ultra competentes, taiadas do mundo, né? Digamos assim. E não é diferente comigo. Eu acho que o que eu posso dizer para vocês é para vocês realmente fazerem o que vocês gostam na vida. Isso normalmente a sociedade impõe caminhos que a gente tem que seguir, que na verdade o ideal é você seguir e fazer o que você gosta da sua vida. Não é fácil, mas é prazeroso. Então assim, eu tô com 54 anos e continuo fazendo o que eu gosto da minha vida. Então assim, agora não estou aí porque eu estou aqui em Porto Alegre na primeira etapa do circuito brasileiro. Continuo trabalhando e fazendo o que eu gosto, mas o meu coração está aí com vocês, nesse projeto que é muito especial, contando a história de pessoas em vida, que eu acho que esse é o grande lance, né? A gente tem o costume também de falar das pessoas depois que morrem, então assim, eu acho que esse é o legado do Furo no Muro, é contar as histórias das pessoas que fazem a diferença, cada um no seu quadrado, cada um do seu jeito, cada um na sua maneira, cada um naquilo que realmente acredita. Então, muito obrigado pelo convite, estou muito feliz, triste de não poder estar aí com vocês, mas como eu já disse, meu coração está junto com vocês aí. Vida longa, Furo no Muro, tamo junto. Parabéns a todos os homenageados nesta noite, mas agora chegamos também a um outro momento muito especial desse evento. É hora de conhecermos melhor a escolha dos personagens, as histórias que eles carregam e todos os bastidores desta segunda edição do Furo no Muro. E para compor a mesa, eu convido ao palco Sérgio Veríssimo, diretor do estúdio Play Marketing.
A coordenadora do projeto, Bruna Pinto. O fotógrafo Vinícius Branca. A secretária adjunta de Cultura e Turismo, Maria Gonzaga. A jornalista Elis Rodrigues. O criador e influenciador digital Luga. Roteirista e consultor do projeto Um Furo no Muro, João Godoy. E a nossa participação termina aqui. Mais uma vez, obrigada pelo convite. É uma honra poder estar aqui homenageando tanta gente bacana que faz a história e faz a nossa cidade acontecer. Parabéns aos homenageados. Muito obrigado e a festa continua. E mais uma vez, parabéns a vocês que estarão por pelo menos um ano aqui no nosso mercado municipal. Obrigado, Bigu. Muito obrigado, Pierre. Muito obrigado, Michele. Vocês são muito especiais pra gente. Bom, como vocês sabem, na primeira edição de Um Furo no Muro, nós contamos as histórias dos 8 personagens através de documentários. Nessa edição, a gente escolheu fazer isso através de matérias jornalísticas. A partir desse momento, todas as 8 matérias estão disponíveis no nosso site, umfuronomuro.com.br, e vocês podem apontar a câmera do celular, ler o QR Code para chegar até o nosso site. Lembrando que, assim como as matérias de 2026 já estão lá no site, vocês tiveram um aperitivo aí do documentário da Valéria, mas são 8 documentários da primeira edição, estão todos lá no site. Vai ser um prazer que vocês assistam e depois compartilhem com a gente nas redes sociais do Furo no Muro o que vocês acharam. Bom, eu para começar aqui, queria dar a palavra à secretária de Cultura, para a gente começar a explanar um pouco sobre a segunda edição, como se deu a escolha dos personagens, os bastidores, as dificuldades de produzir um projeto desse tamanho, os frutos, né, que esse projeto pode gerar. Enfim, a gente vai esmiuçar um pouco mais aqui para vocês. Só um recadinho, a gente convidou 2 influenciadores digitais, o Luga, que está aqui com a gente, e a Bia Gice, que era para estar aqui com a gente, mas infelizmente não está muito bem de saúde. E aí, eles 2 fizeram perguntas nas redes sociais para que o público deles enviassem dúvidas que eles queriam ouvir aqui nessa bancada. Então o Luga tem algumas perguntas e o João Godoy vai responder as perguntas que chegaram para a influenciadora Bia Gice. Vamos começar? Bom, primeiro, parabéns. Eu acho que eu não me canso de me apaixonar por esse projeto, Bigu, de verdade. Na primeira edição, logo lá a gente estava fazendo uma reunião de produtores de cinema aqui da cidade. A gente tem uma galera muito foda de cinema aqui na cidade, é importante ressaltar isso, da nossa cultura, né? E a gente estava batendo um papo e eu me lembro do Casa Véia, né? A gente estava ali no Casa Véia e o Bigu sentou na janela e falou: Simone, eu tenho um projeto, né? E o projeto é assim, 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 mas bem rápido, brevemente. Eu falei: nossa, seu projeto é muito bom, Bigu. Eu imaginava que era bom, mas eu não imaginava que ele era perene, ele era esse projeto que viraria esse patrimônio material nosso, porque ele é muito nosso agora, né? O Bigu vai ter que lidar com essa situação nas próximas edições de ele é público, ele é privado, né? Ele é um projeto muito nosso caçapavense, ele já é um patrimônio material da nossa cultura. Então, e por isso sofre desafios, né? E foi isso, quando ele veio com a proposta da segunda edição, foi difícil, a gente sabe que a loa da cultura não é alta, né? Infelizmente, a nossa política pública nacional, ela é uma política de doença, de tratar pessoas e nunca de prevenção. E quando a gente fala de um projeto como esse, onde a gente ressalta, onde a gente revela, onde a gente trabalha identidade, onde a gente trabalha a política pública cultural, a gente está falando de uma política pública de saúde. Então, é um projeto que tem pouco recurso, mas que foi feito com muito. E foi feito com muito porque a gente tem muita gente boa na nossa cidade para produzir um projeto como esse, começando por você, Bigu, que é dono desse projeto. Então, assim, fico muito honrada de estar neste momento, de participar dessa história, né, de estar construindo junto esse projeto.
E aí eu queria dizer do projeto, é que no primeiro projeto a curadoria foi feita, e eu acho essa curadoria incrível. E eu não sei se foi proposital ou não, mas no primeiro projeto você tem, comentei agora há pouco com o Bigu, no primeiro projeto você tem, é um projeto muito fácil de você aceitar, porque você tem os rostinhos das pessoas muito carismáticas, né? E você olha para esse muro e a única coisa que me vem à cabeça é que é uma galera de muita luta, é uma galera de muita resistência. Cada pessoa que está nesse muro, além obviamente de ter a sua trajetória reconhecida por mérito, é uma galera de luta, é uma galera que a gente fala, uma vez falaram assim pra mim assim, não, mas a Simone é muito brava, a Simone do Tijuco Preto, a Simone é muito brava. Eu falei, do lugar de onde ela vem e a luta que ela tem, ela não poderia ser doce, ela tinha que ser brava. Então a gente está falando de um muro bravo, a gente tem um muro bravo aqui. E isso é muito importante, isso é muito nosso. Então eu fico muito feliz com essas escolhas. E bora trabalhar a segunda edição e fazer bastante, que as pessoas tenham bastante visibilidade. E bora para a terceira edição. Muito obrigado, Simone. A gente vai falar bastante ainda. Vou passar a palavra para a Maria, nossa secretária de Turismo. Boa noite novamente. Fico muito feliz de estar aqui nessa mesa com esses rostinhos assim maravilhosos. E também de estar numa grande festa, Bigu. Mais uma vez você conseguiu, né? Vamos fazer premiere, não vamos fazer, como que vai ser? E a gente conseguiu unir. Parece, eu brinco que parece que é aquela final de ano da Globo, que todo mundo se reencontra e todo mundo quer estar junto, todo mundo celebrando e todo mundo se celebrando. Então, quando a gente fala muito de turismo, a gente fala de conectividade, né? Essa semana a gente estava lá no Ministério do Turismo falando sobre conexão, falando, e o que é essa conexão? É sobre internet? É sobre estar conectado aqui na internet? Não. É sobre olhar. E a gente descobre, né, cada cantinho, cada história através desses grandes exemplos. Exemplos de como que a gente deve cuidar melhor da nossa cidade. Quando a gente fala de turismo, a gente fala de amor. A gente traz a cultura, principalmente material, né? E agora a gente pode materializar isso. Quando a gente fala muito de material, a gente fala o que já foi, né? Então a gente, assim, a dona Georgina está aqui conosco, né? Então a gente conseguiu trazer essa conexão com o caçapavense de volta. Então não poderia ser melhor a gente estar aqui celebrando, né? Com tantas gerações, encontro de gerações aqui. Então, mais uma vez, eu quero parabenizar esse projeto e dizer que conte conosco. Não sei como faremos tudo, mas nós faremos. É a única certeza que a gente tem. Então, muito obrigada, gente. Obrigado, Maria. Bom, para começar a trazer as perguntas do público, eu vou convidar o Luca para ler a primeira pergunta que você recebeu, Luca, por favor. Claro, vamos lá. Boa noite, pessoal, tudo bem? Quero começar agradecendo o Bigu, pessoal aqui, todo mundo do Furo no Muro e Caçapava. E aqui no Mercadão também, que é o patrimônio da cidade. E agradecer o pessoal que mandou as perguntas também aqui no Instagram, né? E vamos para a primeira. A primeira pergunta é, se não fosse no Mercadão, aonde seria o projeto Furo no Muro? Bom, eu tenho uma história com o street art. O street art, o que é? São as artes que a gente costuma ver na rua, né? Eu venho do skate, do grafite, de coisas que a gente pratica, assim, culturalmente na rua. E essa história do lambe-lambe, para quem não sabe, esses retratos estão estampados na parede através de uma técnica chamada lambe-lambe, que nada mais é do que um papel colado na parede com uma cola especial. Pode parecer um processo frágil, mas para vocês terem uma ideia, a última exposição ficou quase 2 anos, né, no Mercadão, e só no final que começou a degradar. Mas quando a gente pensou em viabilizar o projeto, é uma ideia já antiga, de mais de 10 anos, a gente sempre tem outras coisas para fazer, vai ficando engavetado. Então, quando surgiu a oportunidade de colocar o projeto na rua, o primeiro lugar que eu considerei foi ali na Avenida Brasil, onde hoje é EDP, na frente do posto de gasolina, acho que vocês sabem, né? É um muro bem extenso, tem uma certa altura, tem um impacto visual porque está na Avenida Brasil, que é uma das principais vias da cidade. Mas, graças a Deus, a gente sofreu uma resistência da EDP. E aí, com essa resistência da EDP, antes de tomar um não, eu comecei a andar pela cidade com esse olhar. Se não for aqui, aonde é que eu posso fazer? E aí, um dia, nessa busca,
Subindo essa rua aqui, eu me deparei com a fachada do Mercadão e me veio aquela vozinha tentadora, né? Por que não? Só que eu imaginava que o não seria muito mais fácil do que o sim. Só que a gente tinha a sorte de ter na gestão da cultura uma pessoa super pra frente, que é a Simone Sibili. E a primeira resposta da Simone falou, acho que dá. E assim, eu tenho certeza que se a gente não tivesse dado a sorte de ter acesso a uma pessoa tão especial e que vê a cultura com outros olhos, que dá voz a novas ideias, a novas propostas, provavelmente esse projeto não teria saído do papel. Então foi assim que a gente chegou até o mercado municipal. Foi tomando um não em um outro lugar, buscando uma outra alternativa e, sem dúvidas, esse era para ter sido o lugar desde sempre. Espero não sair daqui tão cedo. Bom, vamos para as perguntas que a Bia recebeu, né? A primeira delas, é bom que vai voltar um pouco no tempo aí na história. Como que surgiu a ideia de criar o projeto? A gente já fez muita coisa, João. Você fez parte desse início do Estúdio Play, né? Você e o Carlos, o Cabelinho. A gente fez muita coisa mesmo. A gente viajou o Brasil inteiro. Mais recentemente, o Estúdio Play faz trabalhos em toda a América Latina e América do Norte. A gente já produziu em mais de 11 países. E o meu desejo sempre foi conseguir fazer algo igualmente grande ao que eu já consegui fazer por aí no meu trabalho, dentro desse mercado do audiovisual, na minha própria cidade. Mas como o nosso prefeito Ian brincou aqui no começo, às vezes santo de casa faz milagre. E aí, assim, dá pra falar que é um milagre porque é difícil, viu, gente? É muito difícil. Só para vocês terem uma ideia, a primeira edição era uma surpresa para todo mundo, né? Explicar o projeto Um Furo no Muro não é uma missão fácil, né, Bruno? A gente falou muito sobre isso. Só que agora, estando na segunda edição, a cidade já entendeu o que é o projeto, o que é a dimensão dele, a importância que tem para a cidade, a relevância que tem para as pessoas que são as escolhidas e os seus familiares. E acreditem se quiser, mesmo assim a gente sofre uma resistência gigantesca. Seja por munícipes, seja por autoridades, seja por quem for, vira e mexe chega uma crítica, sabe? Então, assim, não é fácil fazer um projeto dessa magnitude, mas nasceu desse desejo de, assim como a gente consegue produzir coisas super legais por aí, fazer igualmente um projeto grande e relevante, que marque a história da cidade, que se torne um legado na minha própria cidade do coração, que eu não sou caçapavense nascido, mas sou um caçapavense de coração já há muitos anos. Ótimo, vamos lá então para a próxima pergunta, que é: já tiveram que mudar o personagem de última hora por algum motivo? Algum dos rostinhos foram mudados? Quem vai responder? Já tiveram que mudar o personagem de última hora por algum motivo? Já. E posso contar a história? Vou contar a história. Não sei se vocês conhecem, mas tem um personagem aqui, uma pessoa de Caçapava, que é o Sem Joelho. Ele se denomina assim nas redes sociais. Ele é um atleta de fisiculturismo. Ele é campeão na categoria dele. E ele foi um dos indicados. Ele estava para ser na primeira edição. Porém, ele se candidatou para a eleição como vereador. Inclusive, isso é uma pauta que a gente tem. São duas únicas coisas que a gente bate nesse projeto. Não ter relação com política, não se candidatar, não ter esse histórico, e ser vivo, estar vivo, para essa homenagem ser em vida. Então, sim, aconteceu essa missão que a gente teve, né, depois de colocar, que também foi uma missão difícil, né, que temos muitas histórias, mas sim, existiu esse caso. Boa, próxima pergunta aqui: como funciona o processo desde a escolha dos personagens até chegar na exposição no mercado? Bom, na primeira edição foi, como o Bigo falou, foi bem complicado da gente explicar como que é esse projeto. Então, o processo desse projeto, ele funciona da seguinte forma: a gente abre um formulário para os caçapavenses escreverem essas histórias. Depois disso, a gente passa por uma curadoria. Na primeira edição foi 120 pessoas, dessa vez foram
634 histórias. Disso a gente faz uma curadoria, a gente lê todas as histórias, todas, passamos o dia inteiro, literalmente o dia inteiro, até madrugada, lendo tudo. E nisso a gente faz a nossa curadoria, entra em contato com os homenageados, aí entra a missão, antes disso a gente entrevista eles, entra a missão do nosso fotógrafo, e aí depois começa o processo de lambe, né? O processo da instalação. E aqui, chegamos aqui no nosso momento de evento. Na primeira edição a gente fez os documentários, que em tempo recorde, né? Eu acho que a gente vai falar um pouquinho disso. E dessa vez foram matérias jornalísticas do site, então a gente fez essas entrevistas, as jornalistas acompanharam também algumas entrevistas, e nisso a gente desenvolve a matéria e joga pro site, e aí tá aí pro mundão. E vamos lá para uma que eu acho que agora todo mundo quer saber. Quem vai ser o fotógrafo da terceira edição? Quem vocês querem? A gente não vai revelar. Mas eu queria dizer uma coisa, aproveitando o tema. O projeto Um Furo no Muro, ele tem esse ideal, né? Ele tem algumas regrinhas. Uma delas é que em cada edição a gente vai convidar um fotógrafo. Porque como vocês puderam perceber da primeira para a segunda edição, o fotógrafo ele traz o olhar dele, e esse olhar é muito particular, é muito peculiar, né? Então na primeira edição, o Marco Vieira escolheu fazer retratos fechados em preto e branco. Impacto visual incrível, super elogiado, ficou demais. Quando a gente chegou à segunda edição com o Vinícius Branca, ele resolveu trazer uma proposta 100% diferente, inclusive colorida, né? E a gente acredita que o terceiro fotógrafo que já está no nosso radar vai trazer um olhar totalmente diferente das duas primeiras exposições. Então isso é uma particularidade do Furo no Muro, que é trazer a cada edição um novo convidado fotógrafo. E a gente acredita também que isso vai se tornar, com o passar do tempo, quanto mais o projeto se tornar uma tradição, um convite muito especial e um significado para esse fotógrafo de que o trabalho dele foi reconhecido na cidade dele, né? E é isso também, a gente vai convidar fotógrafos de Caçapava. Se a gente fizer esse projeto em outra cidade, vai ser o fotógrafo da cidade, né? Boa, vamos lá para a próxima pergunta. Além da pessoa estar viva, né, e não estar envolvida em política, qual o principal critério para a seleção das pessoas? Muita gente comenta assim, João, nossa, mas eu nem conheço quem está no muro, como se a nossa escolha fosse baseada em popularidade. O projeto Um Furo no Muro, a escolha que a gente faz para homenagear, tem zero a ver com popularidade. Claro que muitas vezes alguns deles têm popularidade, né? Como aconteceu na primeira edição com a Unipresente Darcy Breves. E nessa edição a gente tem vários rostos aí que a gente já conhecia também, né? São pessoas que têm um legado, então é conhecida na cidade, mas não é esse o pré-requisito para ser escolhido. A gente não escolhe rosto, a gente não escolhe carisma, a gente não escolhe popularidade. A nossa única regra para definir quem serão os 8 homenageados, isso já para vocês saberem, né, para a próxima edição, é única e exclusivamente a história que essa pessoa carrega e o quão inspiradora ela pode ser para as outras pessoas. Por isso a gente escolhe sempre diferentes segmentos de tema, assim, né? Então, por exemplo, aqui o seu Moacir, ele representa um trabalho voluntário que transformou um lixão num espaço público sensacional. Eu acho que muita gente aqui deve conhecer a Fazendinha ali no Jardim Amália. A Ana, diferente do seu Moacir, ela tem um trabalho dentro da cultura, que mantém a chama viva da cultura, do folclore, que é tão difícil, né, de manter. As novas gerações não se interessam tanto mais, então a gente precisa fomentar, criar interesse para que as coisas permaneçam. O Ederson Vilela, a gente esteve aqui hoje de manhã montando o evento, e eu ouvi, a gente fica trabalhando, mas de ouvido, né? As pessoas passavam e falavam assim, nossa, campeão pan-americano, caçapavense. Ou seja, parece que todo mundo já sabe, mas é importante expandir essa informação, né? A gente tem em Caçapava simplesmente um campeão pan-americano, né? Colocou o Brasil no topo dos Jogos Pan-Americanos, que é o evento esportivo que só fica abaixo das Olimpíadas. É extremamente importante para o mundo inteiro. O Felipe Vital, imaginem vocês, você começar a brincar quando criança com skate, e assim, né, pulando num gap gigantesco, ser hoje simplesmente uma das pessoas mais importantes na direção do skate no país e sendo reconhecido mundialmente, né?
Hoje mesmo ele está em Porto Alegre, realizando uma etapa do Campeonato Brasileiro. O Glauber Bassi é um fotógrafo sensacional. Eu tive o prazer de trabalhar com o Glauber no começo da minha carreira, perto do começo da carreira dele também, aqui em Caçapava. Quando ele foi para a Europa, o Estúdio Play continuou fornecendo trabalho de marketing para ele. Eu acompanhei todo esse projeto, esse processo, né, de ele se introduzir no trabalho de moda na Europa. E é um cara que ganhou o mundo. E a Cidinha, agora eu vou passar a bola para a Bruna, a Cidinha para frente. A Cidinha não tem o que falar, né? A Cidinha é referência em cênicas, em trabalho comunitário, popular na rua dela. Ela tem um projeto Pote de Ouro, incrível. Não tem como a gente falar de ator ou atriz sem citar a Cidinha. Professor, não tem nem o que falar do professor, né, gente? O professor, primeiro que 96 anos, completamente lúcido, a gente mostrava uma foto pra ele, ele explicava a foto pra gente. E aí tem uma curiosidade muito incrível do professor, é que antes de ser o Estadinho, era Brejão, era Moura Resende. Então, quem pegou isso de fato da galera daqui? E a Simone não tem o que falar. A Simone, para mim, foi um dos projetos incríveis que, quando ela começou a contar a história dela pra gente, ela colocava crianças na sala, se não coloca ainda, na sala dela para assistir desenho, sabe? Ali, junto com a galera, com as crianças, focado na educação, trabalho voluntário, aula de capoeira, e ela mobiliza o bairro dela. Então, não tem o que falar. É sensacional. Então, a gente deu só essa pincelada para vocês entenderem que tem um porquê muito forte, né, dessas escolhas. E, obviamente, como a Bruna disse, foram 634 indicações. É claro que vai ficar um monte de gente de fora que merecia muito ser homenageado também. Mas a gente decide não colocar 2 professores na mesma edição, não colocar 2 atletas na mesma edição, para a gente ter mais espaço no projeto, tá bom? É isso. E vamos para a próxima. Como foi para as jornalistas produzir as matérias? Olha, em primeiro lugar, eu queria agradecer muito a equipe, né, do Sérgio, do Bigu, agradecer a Maria pelo convite, porque eu acho esse projeto sensacional. Eu participei da primeira edição como espectadora, eu participei da Premiere, e as histórias que eu vi lá me emocionaram muito. E ter a oportunidade de conhecer essas novas histórias, e principalmente de contar essas histórias, foi formidável. Eu acho que a Maria compartilha do mesmo sentimento. E, assim, a gente foi um pouco pego de surpresa, porque o Bigu nos chamou não falou quais eram os personagens até o momento da entrevista. Então você precisava chegar lá, às vezes dava para acompanhar ou não a entrevista. Depois a gente teve acesso, né, a essas pessoas para poder tirar alguma dúvida, informar. Então, quando você ouve ali pela primeira vez aquelas histórias, você fica pensando, peraí, mas como que eu vou contar isso? Como que eu vou explicar? É uma vida inteira. E a gente não pode fazer... Um pouco retratar essas pessoas de uma forma muito bonita, de uma forma que eu conseguisse, através de uma foto, falar um pouco sobre a história delas, né? O Marco fez um trabalho muito bom, desculpa o termo, mas muito foda, mas eu conheci ele na faculdade dele, quando eu fui chamado para fazer uma palestra sobre o meu trabalho. Aí o Marco veio conversar comigo, a gente fez alguns trabalhos juntos, e poder fazer essa segunda exposição é bem difícil por uma primeira que já foi muito bonita, muito forte para a cidade, tem um impacto muito grande, e eu tenho que estar à altura de responder a uma primeira edição, né? Sei lá, acho que não tem nem muito o que falar, é meio sem palavras mesmo. Obrigado Bigu, obrigado a todo mundo que veio aí prestigiar, espero que todos gostem. E vamos para essa pergunta aqui, que eu acho que também é bem esperada pelo pessoal. Qual que é o futuro do projeto? Vou virar para Simone, né? Que ela que tem que dar o aval. Mas assim, eu particularmente tenho um objetivo de vida aqui em Caçapava, que é produzir 10 edições do projeto Um Furo no Muro.
Serão 80 pessoas homenageadas ao todo. A gente sabe que não é uma missão fácil, né? Estamos só na segunda, tem mais 8 para bater esse objetivo aí. E depois disso, gerar uma exposição com 80 retratos, 8 com cada olhar, 8 de cada fotógrafo. Esse é o meu propósito. E claro, né? Já pintaram vários outros convites de cidades, tanto próximas quanto de longe. Me falta um pouco de tempo, né, para se dedicar a isso. Mas pode ser que o Furo no Muro se torne um projeto mais amplo do que só em Caçapava. E vai ser legal pra caramba saber que nasceu tudo aqui, né? Foi aqui que começou essa história. Quem sabe um dia a gente veja um Furo no Muro aí pelo Brasil. Bom, tem uma pergunta aqui que é sobre o maior desafio para produzir o projeto. Eu creio que vocês já falaram bastante disso. Então eu vou mudar aqui, vou improvisar. Eu queria que você e a Bruna dissessem, se vocês pudessem definir em uma palavra a experiência, um Furo no Muro, qual que seria? É uma pergunta facílima, né? Eu sei, é bem fácil, mas é pra ficar difícil mesmo, pra encerrar bem. Uma palavra não vai dar, né, João? Mas o que eu costumo comentar com a minha equipe é que a gente faz tanta coisa, assim, é tão meio que na correria, para entregar prazo, para cumprir demanda, não sei o quê, e o Furo no Muro, ele me proporciona sentir o que eu estou fazendo. Saca? Então, hoje eu trabalho viajando por vários lugares produzindo vídeo, né? Vídeo da natureza, de pesca e tal. Então é demanda, eu tenho que entregar e tal. E o Furo no Muro eu tenho a possibilidade de sentir o que a gente está fazendo. Então, muitas vezes eu choro, muitas vezes eu rio sozinho lá. O sentir, eu acho que é o sentir o que a gente está criando aqui. Não tem nem o que falar, né? É isso mesmo, tipo... Eu acredito que eu sou muito privilegiada de hoje em dia trabalhar com o que eu realmente gosto, onde eu trabalho, o que eu faço. E pra mim isso define muito como amor. Como o tio Felipe Vital falou, e meu pai sempre falou, faz o que você gosta. Então eu segui isso e sigo fazendo. E pra mim esse projeto, já vou chorar, esse projeto é muito amor, é muita disposição e é muito amor, gente. Tipo assim, eu nunca tive um projeto que eu senti tanto amor em fazer. Por mais que a gente faz em tempo recorde, a gente faz em tempo recorde, vocês nem imaginam, mas é com muito amor. Eu sou muito grata por todos os trabalhos, por todas essas pessoas, pela Secretaria de Cultura que proporcionou isso pra gente. Porque quando eu fui entender que era arte de fato, a gente não tinha nenhuma Secretaria de Cultura que olhava pra gente. Então hoje a gente tem, então eu sou muito grata por ser taiada. Eu tô no Rio de Janeiro, eu tô trabalhando lá, mas você é de São Paulo? Não, eu falo, eu sou taiada. Eu sou taiada, sou caçapavense, com muito orgulho, muito orgulho. Então pra mim eu acho que é isso, é orgulho, é amor, é um carinho enorme que eu tenho por essa cidade e que eu nunca vou abandonar. Assim como eu nunca vou abandonar o Furo no Muro. João, você comentou a questão de uma palavra, eu acho que a Bruna terminou com essa palavra, que é orgulho. Eu acho que o Furo no Muro, ele traz um pouco disso. Eu acho que se tem uma palavra para resumir, é isso, é o orgulho. O orgulho da galera que está ali, o orgulho da galera que fez, que produziu, o orgulho de estar aqui e ver uma galera caçapavense prestigiando esse evento, orgulho de ver os nossos artistas no cenário local, regional, nacional e internacional, o orgulho de estar junto. Eu acho que é isso. A gente teve uma reunião com o secretário nacional de turismo e a gente vem conversando muito com o Ministério da Cultura, Estado de Cultura, eu acho que esse movimento nosso do interior, de o interior ter voz, do interior entender que nós não precisamos sair daqui para poder produzir fora, né? É um desafio para o interior, porque talentos nós temos, mas ainda falta muito recurso, né? Mas eu acho que é isso. Eu acho que um projeto como esse, ele é um case de sucesso para a gente conseguir portas, abrir portas para empresários olharem e falar, olha, eu preciso de fato investir em SG, não sair do papel o diálogo de responsabilidade social e de fato ser um diálogo de investimento. Então um projeto como esse é capaz de alcançar esses empresários. Então é isso, a gente está no caminho certo e orgulho é o nosso legado. Eu acho que é isso, acho que está bem explicado.
Convido todos vocês a entrarem no site umfuronomuro.com.br, se dediquem a ler todas as histórias. Depois de ler as histórias da segunda edição, vão lá, assistam os documentários que a gente fez com muito carinho. Conto com vocês para 2027, para caminharmos para a terceira edição do Furo no Muro. Muito obrigado por essa noite. Baixada Fluminense, Nova Iguaçu, Rio de Janeiro está presente aqui na casa. Galera que trabalha comigo, ó, pra vocês verem como que essa bava é incrível.